Uma das razões que faz da Bíblia ser um livro sublime e supremo é a sua intemporalidade. É algo que pessoalmente me fascina no texto bíblico. Quaisquer que tenham sido as datas da escrita dos textos, eles são ainda atuais para o dia de hoje. Temos para este domingo duas das quatro leituras que quero propor. A primeira encontra-se no livro dos Salmos, no capítulo 30, e a segunda um ato muito conhecido na vida de Saulo, que corresponde à sua salvação. No já enunciado Salmo 30, nós encontramos algo da história do rei Davi. E o rei Davi foi salvo por Deus em muitas das circunstâncias da sua vida. Em muitas guerras, uma vez que ele tinha um povo para cuidar, um território para cuidar, e naquela época existiam muitas guerras por conquista de territórios. Deus, em muitas circunstâncias, salvou a Davi dessas graves dificuldades, dessas guerras. Desde logo, nós também podemos pensar que Davi foi salvo por Deus num confronto, enquanto não era ainda rei, num confronto com o gigante dos filisteus, Golias. E aquele pequeno pastor, com a sua funda, tirando a sua pedra, vence esse Golias, esse gigante. Davi foi mais tarde também salvo por Deus dos seus pecados, da sua irreverência, da sua desobediência a Deus. E em muitos momentos da sua vida, ele sentiu essa salvação de Deus, mediante aquilo que era o seu afastamento desse Deus, e o seu afastamento da verdade e da obediência a Deus. Podemos afirmar que Davi foi salvo por Deus no perdão dos seus pecados. E a verdade é que Davi não pecou uma vez, nem duas, foram várias vezes, e em cada uma dessas vezes, quando ele se arrependia, ele sentia, vivia a salvação do perdão de Deus. Podemos também dizer que Davi foi salvo com transformação da sua vida. Em momentos de rara dificuldade, em que nós podemos intitular que Davi estaria profundamente triste, profundamente abatido, Davi foi salvo, transformado em alegria. O Senhor o cingiu em dança e em vestes de alegria. Por assim dizer, no seu luto, na sua angústia, na sua profunda tristeza, Deus foi capaz de salvar a Davi com transformação de vida. Transformação que o leva no verso 1 a dizer e a afirmar: exaltar-te-ei, Senhor. Hoje é tempo que nós encontremos esse Deus que salva. Salvos por Deus, hoje, este domingo. A segunda leitura que temos diante de nós este domingo está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e os primeiros 6 versículos que nos relatam também alguém que foi salvo por Deus. Claro que já todos identificaram que se trata de Saulo. E Saulo foi salvo por Deus quando estava numa perseguição feroz, quase que até poderíamos dizer mortífera, com ameaça de morte aos cristãos de Jerusalém. E nesse momento, sendo que Saulo nada esperava para a sua vida, é quando realmente ele é salvo por Deus. Saulo é salvo por Deus quando, com cartas de apresentação, vulgo cartas de recomendação, ele se dirigia perseguindo os cristãos para os prender. E nessa altura, num momento absolutamente inusitado, é quando nós vemos no texto bíblico que Saulo é assustado, feito prisioneiro por um grande clarão vindo do céu. Há uma enorme luz que vem do céu e que assola a vida de Paulo. E de tal forma o faz que determina que ele pare, e determina que ele caia, e determina que ele fique cego. O restante da história nós podemos ler no decurso dos demais versículos. Mas o que eu queria ressaltar para cada um de nós neste domingo é que quando Saulo menos esperava, Deus vem à sua vida e traz salvação à sua vida. É um personagem que também nós poderíamos achar de absolutamente inusitado, na medida em que Saulo era um feroz perseguidor dos cristãos.
Este clarão com que Saulo é assolado, se me permitem, cega-o para a condenação, mas simultaneamente dá-lhe a visão do reino. Uma visão renovada, uma nova perspectiva para a sua vida. É quando Saulo é salvo por Deus. E neste momento tão estranho na vida de Saulo, quando este clarão o afeta, ele faz uma pergunta que todos nós conhecemos de cor e que talvez este domingo cada um de nós também seja colocado diante desta questão, que é uma pergunta que é colocada a Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Diante desta pergunta, ainda na consequência do clarão que o cega para a condenação, mas que lhe dá visão para o reino de Deus, Saulo reconhece que está na presença do Senhor e, perguntando, reafirma simultaneamente: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Este domingo somos convidados a dar graças a Deus pela sua palavra, pela atualidade da sua palavra. É que esta pergunta que foi colocada a Saulo há cerca de 2000 anos atrás, ela porventura é válida para cada um de nós. Saulo, Saulo, por que me persegues? E de seguida Paulo faz uma outra pergunta com resposta e com a assunção de ter o conhecimento de que quem lhe falava era Jesus. Este domingo tenhamos a noção de que ninguém perde por dar amor. Perde quem não consegue, quem não sabe, quem não é capaz de receber esse amor. Este domingo, o amor de Jesus está disponível para a tua vida. Este domingo, podemos ser salvos por Deus. Seja que as nossas circunstâncias sejam parecidas com a de Davi, seja que a nossa circunstância seja parecida com a de Saulo. Este domingo, desejo que a questão seja colocada na tua vida e que seja respondida também como Saulo perguntava: Senhor, o que queres que eu faça?